Hoje eu quero orar pela sua vida como de costume. No final desse vídeo eu irei fazer uma oração pela sua vida. Então deixa já o seu pedido de oração, fica comigo até o final desse vídeo para que eu possa estar orando com você. E eu também, antes dessa oração, quero falar um pouquinho sobre a história de Mardoqueu e como esse cara foi abençoado, porque ele lutou pela sua família, ele lutou por aquilo que ele acreditava, ele lutou pela vida do povo judeu. Ele foi um ótimo tio, porque a sobrinha dele tinha perdido o pai e a mãe, e ele cuidou da sobrinha dele, de forma que criou ela da forma certa, que a gente lendo o texto a gente vai ver que ela tinha muito respeito e admiração por ele. E esse texto que a gente vai ler também vai mostrar como ele foi abençoado financeiramente por conta da postura dele, por conta que ele era um homem que fazia as coisas conforme a vontade de Deus. Olha o que fala o texto em Esther 10:2. Todos os seus atos de força e de poder e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados nos livros das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era um homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Então, nesse texto a gente vê algumas coisas. Que Mardoqueu tinha... Aqui fala a grandeza de Mardoqueu, então isso remete que ele foi uma pessoa muito famosa, muito conhecida e até de muitos bens. Aqui também fala que ele foi o segundo na hierarquia, então em primeiro lugar tinha o rei, em segundo tinha o Mardoqueu, naquela época ali, naquele reinado que ele estava. Fala que ele era um homem importante entre os judeus, que ele foi muito amado e que ele trabalhou para o bem-estar do povo. Então fala várias características ali sobre a vida de Mardoqueu. Mas como que a gente faz para ser assim também? Como que a gente faz para ser abençoado como ele foi? Como que a gente faz para tocar o coração de Deus em prol da nossa família, assim como ele fez? Porque ele promoveu o bem-estar de todos. Para você entender como ele promoveu esse bem-estar, antes de nós orarmos, eu quero contar um pouquinho da história dele para você. Mas já deixa seu pedido de oração aí nos comentários, enquanto eu tô aqui falando, para que nós possamos orar juntos. Amém? E se você não conhece a história dele, essa história vai falar que ele criou ali a sobrinha dele, Esther, porque o pai e a mãe tinham morrido. E naquela época, o rei era o rei Xerxes, né? E o rei tinha promovido a um cargo mais alto Amã, que era um oficial ali do rei. Ele tinha promovido ele para um cargo mais alto. Só que quando Amã passava, o Mardoqueu não se curvava diante dele, porque Mardoqueu era judeu, acreditava no Deus de Israel e tudo mais. E Amã começou a ver aquilo, né? Que todo mundo se curvava diante dele, porque o rei tinha dado um cargo alto para ele, mas Mardoqueu não. E aí Mardoqueu ficou com raiva e não só contente em criar um plano para matar Mardoqueu, porque ele teve muita raiva de Mardoqueu, porque não se curvou diante dele, ou seja, o ego dele estava muito elevado. Não só queria matar Mardoqueu, mas falou, tá bom, vou matar todos os judeus. Então todo mundo que é judeu igual Mardoqueu vai morrer. E aí ele criou um plano, fez o rei assinar um decreto, né? Conseguiu ali convencer o rei a assinar um decreto para que em determinado dia todo mundo que não fosse judeu atacasse e matasse os judeus. E aí Mardoqueu, que era judeu, junto com Esther, que era rainha, que também era judia, iam todos morrer. Muitas das vezes o inimigo tem criado planos para destruir sua vida, para destruir a sua família, para destruir o seu povo, seus parentes, né? Assim como Amã aqui criou um plano para destruir os judeus, o diabo cria planos para tentar atacar minha família, a sua família. Mas como que a gente se posiciona sabendo disso? Porque saber disso a gente sabe. Como que você tem se posicionado? Sabe como Mardoqueu se posicionou? Ele vestiu o pano de saco, que era um sinal de humilhação ali. Ele tirou as vestes dele, colocou uma roupa de pano de saco, ficou na frente do palácio do rei, até conseguir chamar a atenção de Esther. Quando ele chamou a atenção de Esther, ele contou para Esther o plano que Mardoqueu tinha criado. E naquela época Esther não podia chegar e falar direto com o rei. Ela tinha que ser chamada para poder falar com o rei. Era o costume dele, cultural ali daquela época. Porque se ela chegasse diante do rei sem o rei ter chamado, e o rei não estendesse o cetro, ela morreria. Então, sabendo que ela poderia morrer, ela falou para Mardoqueu, bom, para que eu fale com o rei sobre esse plano,
que Amã tem para destruir o nosso povo, vamos orar 3 dias e 3 noites, jejuar 3 dias e 3 noites, para que Deus possa conceder, agir em nosso favor, e eu vou chegar diante do rei. Se eu tiver que morrer, que eu morra. Eles jejuaram ali, Mardoqueu, Esther e o povo judeu, e Deus foi lá e agiu em favor deles. Quando Esther foi falar com o rei ficou muito comovido, ele gostava muito de Esther, e ele falou: não, fala o que você quiser, que o que você quiser eu te dou até metade do meu reino. E ali Esther foi conversando com ele e contou o plano de Amã, né? Contou que Amã tinha criado esse plano para matar o povo judeu, do qual ela fazia parte, e também o tio dela, que era Mardoqueu, e o rei gostava de Mardoqueu, porque Mardoqueu, que era o tio de Esther, já tinha até livrado o rei de morrer, porque estavam tramando um plano para matarem um rei, e Mardoqueu ouviu, contou para Esther, que foi lá e contou para o rei. Então o rei gostava muito de Mardoqueu. E quando o rei percebeu que Amã tinha feito ele assinar aquele decreto e tudo mais para matar os judeus no dia tal, o rei ficou muito furioso com Amã por ter feito isso. E Amã foi lá, foi condenado à forca. E Amã foi condenado à forca e morreu na forca que ele mesmo tinha feito planejando matar Mardoqueu. Então olha que história interessante. Tá, mas o decreto já estava assinado. O que ia acontecer com o povo judeu? Já que o decreto estava assinado e o rei não podia revogar um decreto que ele tinha selado com seu próprio anel. Deus foi lá, agiu, fez com que o rei tivesse a estratégia de criar um novo decreto falando, bom, no decreto passado os judeus não podiam se defender, agora eu criei um decreto falando que eles podem se defender, então se alguém atacar eles vão se defender. E quando o povo foi atacar os judeus no dia determinado, os judeus com direito de defesa se defenderam, Deus abençoou e eles venceram. Então os judeus ali passaram por essa difícil provação. Mas quem que teve uma atitude abençoadora nessa situação? Mardoqueu. Não é à toa que aqui nesse texto que a gente leu, que é o último versículo do livro de Esther, recomendo que você leia, não é à toa que nesse texto tá falando que ele foi o segundo na hierarquia, porque Deus abençoou ele. O rei gostava muito dele, então conforme Amã morreu e o povo foi liberto e tudo mais, o rei foi aumentando os cargos de Mardoqueu, colocou ele para trabalhar ali no palácio. Ele era homem importante entre os judeus e ele foi muito amado porque ele trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos, é o que está escrito aqui. Então como que você tem agido em favor da sua família? Você tem buscado em favor da sua família? Você tem orado a Deus em favor da sua família? Ou você tem até jejuado a Deus em prol da sua família, dos seus parentes, dos seus familiares? Porque a chave da mudança, irmãos, está nas nossas mãos. Às vezes a gente acha que o outro que tem que mudar, que o outro tem que fazer, que o outro não sei o quê, mas primeiro a mudança, ela começa por nós. Se nós não mudarmos, nada muda. Não adianta o outro mudar se a gente não mudar. Primeiro, a minha vida, eu posso controlar, eu posso fazer o que eu quiser dela. Agora, a vida do outro, nem sempre eu posso fazer. O que eu posso fazer pela vida do outro é orar. Então, se você está buscando pelo seu relacionamento, pela sua família, pelos seus familiares, é importante você buscar Deus em prol deles, porque aí Deus vai te abençoar. Deus vai abençoar a vida deles. Deus vai te prosperar financeiramente, Ele pode fazer isso. É claro que existe diversos fatores que influenciam naquilo, mas Deus com certeza abençoa em diversas áreas da nossa vida por nós procurarmos pelo bem-estar da nossa família, porque como eu falei na oração de ontem, que eu também falei um pouco sobre família, se você não viu, eu vou deixar aqui para você na descrição desse vídeo, vou deixar aí para você assistir. Como eu falei ontem, se a nossa família não estiver bem, dificilmente as outras áreas da nossa vida vai estar. Então, reflita nessa mensagem, porque Deus quer abençoar a sua família. E nós já vamos fazer aqui o que Mardoqueu fez, nós vamos clamar a Deus em prol da sua família, mas isso tem que ser constante, diariamente. Diariamente nós temos que buscar em prol da nossa família e Deus nos abençoará. Amém? Se você crê nisso, digita amém aí embaixo, comenta amém. E vamos orar juntos nesse momento, independente de onde você esteja. Porque Deus, de fato, Ele ouve as nossas orações. Querido Deus, meu Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida.
Muito obrigado, Deus, pela minha família, Pai. Muito obrigado por cada irmão que está aqui nos assistindo. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é aquele que está conosco, o Senhor é aquele que nos abençoa, o Senhor é aquele que nos ajuda, o Senhor é aquele que nos sustenta com suas fortes mãos. Muito obrigado, Deus, pela tua obra, Pai, em nossas vidas. Muito obrigado, porque sem o Senhor nós não seríamos nada. Deus, nós estamos aqui falando sobre família, falando sobre a postura que Mardoqueu teve e que Esther também teve, e que o Senhor Deus nos ajude a agirmos como eles em prol da nossa família. Nós sabemos, Pai, que muitas das vezes nossos familiares, a nossa esposa, ou marido, ou namorado, ou pai, ou mãe, são pessoas que não andam conforme os seus caminhos, conforme o teu desejo, mas Deus, que o Senhor possa nos ajudar a mudarmos a nós, que o Senhor possa nos ajudar a termos a postura correta, Pai, para que a mudança também aconteça na vida deles. Senhor Jesus, que o Senhor possa estar abençoando a cada um dos nossos familiares, que o Senhor possa estar protegendo, que o Senhor possa estar quebrando o coração, Deus, para que essa pessoa olhe para o Senhor e se incline ao Senhor, Pai, que é o nosso Deus, que é o nosso Redentor, que é o nosso guia, que é o nosso amigo. Então, Senhor Jesus, que a nossa vida esteja em Tuas mãos e a dos nossos familiares também. Pai, às vezes tem uma pessoa me ouvindo que não está falando com um parente, com um familiar, que não está falando com o marido, com a esposa. Que o Senhor dê estratégia para que isso seja resolvido da forma que Te agrada. Que o Senhor trabalhe, Pai, para que essa pessoa tenha as palavras certas em seus lábios. Também oro a Ti, Deus, porque, como nós falamos ontem na oração, nós precisamos nos posicionar, Deus. Nós não podemos aceitar tudo que é feito conosco, então nos ajude, Deus, a nos posicionarmos, a estabelecermos limites, a não nos permitirmos ser desrespeitados. Nos ajude, Deus, a nos valorizarmos da forma que Te agrada, Pai, para que o outro também possa dar valor a nós, porque se nós não nos valorizarmos, nós damos a oportunidade do outro também não nos valorizar. Então, a cada pessoa que me ouve, que o Senhor dê forças, que o Senhor ajude para que essa pessoa se posicione e não aceite tudo na sua vida, porque Deus, o casamento é algo que o Senhor preparou para nós. E o Senhor não se agrada do divórcio, o Senhor não se agrada de nada, mas o Senhor também não se agrada da falta de respeito. O Senhor não se agrada da traição. O Senhor não se agrada, Deus, dos xingamentos, da violência. Então nos ajuda, Deus, a cada dia agirmos de forma que Te agrada, Pai, no nosso relacionamento. Deus, que as pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, que o Senhor venha abrir as portas, Pai, e agir em favor, Senhor. Que as pessoas que estão passando por alguma provação, precisando de um emprego, que o Senhor abra as portas, Pai. Que aquelas que já estão empregadas possam valorizar isso e possam, Deus, também ser fiéis ao Senhor nos dízimos, nas ofertas, porque se nós não formos fiéis, como seremos abençoados, Pai? Deus, aquele que está passando por uma enfermidade, que o Senhor também venha agir na vida dessa pessoa, que o Senhor venha abençoá-la, Pai, conforme a Tua vontade, que o Senhor venha trazer alívio, que o Senhor venha conduzir, Pai, tudo conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, aquele que está passando por dificuldades no relacionamento com o filho, que o Senhor abençoe, que o Senhor conduza, que o Senhor prospere, Pai, conforme a Tua vontade e conforme o Teu querer, Senhor. Deus, nós colocamos esses pedidos de oração que estão aí nos comentários em Tuas mãos, porque nós cremos, Pai, que o Senhor é aquele que nos ouve, que nos abençoa e que nos ajuda, Pai. Então, Deus, nós oramos e Te agradecemos desde já, Pai, em nome de Jesus. E também nós pedimos perdão a Ti, Deus, pelos nossos pecados, por aquilo que fizemos e não Te agradou. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Que Deus abençoe sua vida. Você que me acompanhou até aqui, muito obrigado. Eu peço a Deus que abençoe a sua vida, que te prospere a cada dia mais, que te faça crescer e se aproximar dele
a cada dia. Deus possa abençoar todas as áreas da sua vida. Compartilhe esse vídeo com seus familiares, comenta aí. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, envie esse vídeo para mais pessoas, que assim você vai estar apoiando muito a gente. E amanhã te espero aqui, beleza? Que Deus te abençoe. Um forte abraço.